Salve, salve, fiel torcida, aqui é a Marcinha de volta com muita informação, os bastidores do Corinthians, sempre o canal TB Timão levando novidades e tudo o que acontece, repercussões. Tem uma frase bombástica de Memphis Depay, soltou o verbo e chamou campo adversário de M. Viralizou, hein? O Clube Verde não gostou nadinha. Polêmica pouco é bobagem, repercussão sobre contas e aumento nas dívidas. Gestão Augusto Melo é responsável por um aumento de 700 milhões? E mais, zagueiro ex-Arsenal quer vir para o Timão? Detalhes e informações em instantes. Antes disso, eu peço só a gentileza do seu like aqui no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Agora sim, vamos saber. Pessoal, vamos começar falando aí sobre a declaração do zagueiro Gabriel Paulista. Atualmente ele defende o Beşiktaş da Turquia e revelou em recente entrevista que um dos seus maiores sonhos é vestir a camisa do Corinthians. O zagueiro tem 34 anos, já jogou no Arsenal da Inglaterra e explicou que o desejo de jogar no Corinthians não é de hoje. Aliás, segundo ele, seu irmão era integrante da Gaviões da Fiel. Abre aspas, palavras do jogador. Eu já falei pra todo mundo sabe que meu sonho é voltar ao Brasil e jogar no Corinthians. Aí entra a questão familiar, minha infância também. Torci pro Corinthians por conta do meu irmão, que era da Gaviões da Fiel. Ele entrou para outro mundo e acabou falecendo. Então, eu tenho isso comigo. Ele tentou ser jogador de futebol também, disse Gabriel Paulista em entrevista ao André Hernan do UOL. Ele seguiu falando, que sobre a sua carreira e tudo mais, o jogador tem vínculo com o Beşiktaş até 2027. Já teve seu nome especulado no Corinthians no início aí da gestão Augusto Melo. No entanto, até o momento não houve possibilidade de trazê-lo. Procuramos fontes dentro do Corinthians e foi-nos informado que o Timão não tem negociações para trazer o defensor. Gabriel Paulista teve a sua experiência jogando na Europa em 2013, quando foi negociado do Vitória para o Villarreal da Espanha, e passou pelo Arsenal nas temporadas de 2015 e 2017, Valência de 2017 até 2024 e Atlético de Madrid no ano passado. Assim, pessoal, se for comparar o jogador com a zaga atual, obviamente, na minha humilde opinião, mesmo com 34 anos, ele tem muito mais futebol. Mas será que compensa? Compensaria, no caso, investir na contratação de um zagueiro de 34 anos? Por quê? Além do retorno imediato, o Corinthians também deve pensar em recuperar o investimento no futuro. E com 34 anos, mesmo sendo zagueiro, é complicado, encontrar o mercado para uma futura venda se de repente não rolar, de repente o jogador não se readaptar, não jogar bem. Se tivesse aí o jogador livre no mercado, ótimo, beleza, mas para investir, para tirá-lo do Beşiktaş da Turquia nesse momento, não sei se valeria a pena. E você, o que acha? Deixa aqui nos comentários. E mais... Situação exposta. Augusto Melo solta o verbo sobre informação vazada. Dívida realmente aumentou em 700 milhões? Saiba mais agora. Antes, deixa aquele like bacana se você não deixou ainda. Inscreva-se no canal, é gratuito. Compartilhe os vídeos aí com os amigos, em grupos de WhatsApp, com a família. Enfim, a gente leva cada vez mais conteúdos de qualidade e credibilidade para vocês. Pessoal, vazou na imprensa nas últimas horas a situação do Corinthians, situação financeira, digo. Foi publicado pelo portal Central do Timão que durante a gestão Augusto Melo a dívida do Corinthians, dívida bruta, teria aumentado 700 milhões. A diretoria foi questionada, eles manifestaram surpresa por esta informação ter sido vazada e veiculada na imprensa e não teve outra alternativa a não ser o posicionamento oficial. E mais, a diretoria adiantou que alguns dados do balanço será divulgado posteriormente. E mais, segundo informação oficial da diretoria do Corinthians, o aumento da dívida de 700 milhões se dá por dois fatores. Essa é a posição oficial do Corinthians, tá, gente? Não é a minha, muito menos a minha opinião. Eles afirmaram que 400 milhões de reais foram gerados pela atual gestão de Augusto Melo e outros 300 milhões de reais são creditados a juros relativos a dívidas das gestões anteriores. Além disso, a diretoria afirma que dívidas de antigas gestões serão reconhecidas no documento. Ainda segundo nota oficial do Esporte Clube Corinthians Paulista,
Eles afirmaram que o Corinthians teve uma arrecadação histórica, além de resultados operacionais e gerenciais próximos de zero. A nota ressalta, como eu disse para vocês, receita recorde de arrecadação na história do clube, resultado operacional gerencial próximo de zero, aumento da dívida com impacto gerencial da atual gestão estimada em cerca de 400 milhões de reais, pagamentos de juros de 2024 próximo a 300 milhões relativos a dívidas de gestões anteriores. A diretoria ressaltou ainda que esses são dados preliminares e que o balanço oficial e auditado será divulgado em breve. A nota oficial ressalta ainda que a diretoria tem adotado medidas relevantes para reestruturar o perfil da dívida do clube, como a adesão ao Programa de Recuperação de Crédito Esportivo, o RCE, o processo junto à Câmara Nacional de Resolução de Disputas e renegociação tributária em curso. Essas ações, segundo a diretoria, visam a redução e reorganização da dívida, especialmente diante de um cenário de elevação da taxa Selic, que torna a sua administração ainda mais desafiadora. Nessa nota ainda é explicitada que houve uma reunião do CORE, que é o Conselho de Orientação. Essa reunião teria sido realizada na última quinta-feira e, de acordo com o clube, nenhum membro da diretoria foi convidado ou formalmente convocado para participar da referida reunião e que apenas os funcionários Lúcio Blanco e Vinícius Manfred foram convidados a participar da reunião, enquanto que o diretor financeiro Pedro Silveira e seu time demonstraram total disposição ao diálogo, permanecendo por mais de 3h30 na sede do clube, sem jamais terem sido chamados. Fecha aspas, nota oficial do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vou falar para vocês que bagunça, hein? Mais uma vez vou bater na mesma tecla. Enquanto os membros que compõem as estruturas, os órgãos internos do Corinthians não chegarem ao consenso que eles são apenas nomes e o Corinthians é muito mais do que eles. Corinthians é paixão, é amor e foi construído pelas mãos da sua fiel torcida. É muito ego, gente. Parece que cada um só olha para o próprio umbigo, para os próprios interesses e não é de hoje. Tá? Se a gente falar, mas é a gestão do fulano, do ciclano, não é de hoje que isso acontece. Só que tem que parar, tem que acabar. As pessoas que se dizem corintianas, que estão dentro do clube provocando tudo isso aí, se não tiverem capacidade, saiam do Corinthians. Estão acabando com um clube maravilhoso, causando vergonha, vexame, que poderia muito bem ser evitado. Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro, já disse aqui para vocês em outras oportunidades. Uma gestão responsável com pessoas que querem construir e que querem realmente tirar o Corinthians desta situação. Se isso fosse muito bem administrado, o Corinthians teria um patrimônio de um dos maiores clubes do planeta. Em torcida, em amor, em paixão já é, mas financeiramente, administrativamente, é lamentável. Enquanto houver essa briga interna assim de torcida para esse, para aquele presidente, para o presidente anterior, para o presidente que esteve à frente do Corinthians, sei lá, 10 anos atrás, infelizmente a gente vai continuar amargando situações como esta. Será que é difícil pensar no clube? Aí tem uma tal de situação de oposição, gente. A situação é o Corinthians. É um tal de grupinho do ex-presidente aqui, grupinho do atual presidente lá, e só gera atritos. E quem sofre é a torcida, que muitas vezes tira o pouco que tem para ir no estádio, para apoiar o time nos 90 minutos, não mede esforços para ajudar o Corinthians da forma que puder. E dentro da gestão administrativa, não estou falando apenas da presidência, mas de todos os integrantes que compõem a estrutura do Esporte Clube Corinthians Paulista, que deveriam estar fazendo o seu trabalho, ou seja, trabalhar de forma coesa para tirar o Corinthians desta situação vexatória, ficam brigando a fazer uma reunião para discutir assuntos financeiros e não convoca os demais membros de órgãos que compõem o financeiro do Corinthians. Dá para explicar isso? Pessoal, desculpa aí pelo desabafo, mas sinceramente é inadmissível. Bora lá falar de futebol? Pessoal, hoje é dia de Corinthians, o Timão retorna a campo pela segunda rodada do Brasileirão e enfrenta o Vasco da Gama em seus domínios. A bola rola nesse sábado, dia 5, a partir das 18h30 na Neoquímica Arena. Corinthians iniciou o Campeonato Brasileiro empatando 1-1 diante do Bahia na última rodada, na primeira rodada do campeonato, e agora busca uma vitória.
Além da vitória, manter um tabu de quase 18 anos sem perder para o Cruz Maltino. A última derrota do Corinthians para o Clube do Rio de Janeiro aconteceu em novembro de 2007. Naquela data, o Vasco venceu por 1-0, gol ainda do Allan Kardec, jogo realizado no Pacaembu. Corinthians vai a campo desfalcado. Hugo Souza, com lesão, está fora. Rodrigo Garro também, que está fazendo tratamento lá na Espanha. Provavelmente só volte a atuar no mês de maio, é a previsão extraoficial do staff do jogador. Angileri, que recebeu uma pancada no jogo diante do Bahia, deve voltar a campo nesse sábado. E Yuri Alberto segue com dor na região do ombro, porém treinou e deve ir para o jogo. Provavelmente os 11 iniciais do Corinthians devem ser Matheus Donelli, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrício Angileri, Ranieri, Martinez e Carrijo, Igor Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto. Esperar aí para ver se o Coronado realmente aproveita essa chance e mostra que veio, efetivamente. Pra cima deles, vai Corinthians em busca da primeira vitória no Brasileirão. E mais, chamou de campo de M. Saiba o que aconteceu. Pessoal, nesta sexta-feira o Corinthians publicou um vídeo dos bastidores da final do Campeonato Paulista, um documentário que levou ao público a preparação dos jogadores, vestiário, declarações e muito mais. Memphis Depay é um dos que aparecem nesse documentário aí da conquista do Paulistão e soltou o verbo em relação ao campo do Palmeiras. Abre aspas. Yuri fez um gol fantástico, minha assistência foi boa, mas o esforço que ele fez depois de receber a bola não foi fácil. Fora de casa nunca é fácil. Jogar em um campo terrível também. Não é fácil para nós. Acho que não vencemos lá há sei lá quantos anos. Então, nos deu um grande sentimento antes da data FIFA. Ganhamos dentro do estádio deles. Isso nos dá confiança. Em um campo de M. Campo artificial. Em uma semana, ganhamos o título. Temos que ter a coragem que tivemos no primeiro tempo, quando deixamos eles correndo atrás da gente. Concluiu o atacante em entrevista no vestiário após o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Vai dar o que falar, né? Polêmica pouco é bobagem. A tia Leila não gostou da declaração. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente volta com mais informações para vocês. E tomara que com a bela vitória do Corinthians. Deixe o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Alô da Fiel de hoje para o Pedro, também o Ailton, o Erenildo Ferreira e a todos vocês que nos acompanham, que estão sempre por aqui. Muito obrigado pelo carinho, valeu demais, até um próximo encontro, porque aqui é Corinthians.